Então, gente, vamos lá, vamos para a nossa aula, né? Pessoal, eu preciso que vocês me entreguem a atividade do Reino Monera. Ontem, pouquíssimos alunos tinham enviado, gente. Enviem. Essas atividades, elas são importantes para a complementação da nota de vocês. Então, assim, vocês podem reparar que não é sempre que eu dou uma pesquisa, que eu dou um exercício complementar, são exercícios bem objetivos. Então, eu gostaria muito que vocês fizessem e entregassem, certo? Tudo bem? Eu recebi bastante, até entre ontem, anteontem e ontem, porém, quem viu à noite, eu não vi ainda, certo? Mas, por favor, criaturinhas, entreguem. Sim, Sofia? Sim, Helena também, certinho. Bom, gente, o que nós vamos fazer agora? Na aula passada, eu tinha pedido para que vocês fizessem a atividade da leishmaniose. Nós fizemos até a toxoplasmose. Henrique, acredito que sim, tá? Depois eu vou deixar lá no grupo a relação de quem ainda não entregou. Mas geralmente vocês sabem, né? Então, assim, Carol, eu já recebi, tá bom? Eu já recebi sim. Eu já recebi. Então, vamos lá. Deixa eu só ver o que o pessoal está falando aqui. Matheus, tem que pegar lá a folha e ver o que é, tá bom? São perguntas bem objetivas sobre as características do Reino Monera. Carol, eu recebi. Ô, João, é o seguinte, a atividade que você tem que fazer, se a prof ficar aqui explicando, eu já expliquei na aula passada, a gente perde muito tempo. E eu nem tenho as atividades gravadas na cabeça. Eu sei que é para vocês falarem sobre as bactérias, tá? Então, assim, vocês vão falar sobre as bactérias, sobre as características das bactérias, tudo bem? Então, assim, ó, o que vocês devem prestar muita atenção. Tem alunos que colocam no grupo, ainda tem essa boa vontade, mas vocês devem entrar no site, pegar os exercícios e fazer, certo? Tudo bem? Quem falou pro? Pro, fui eu. Quando nas doenças a gente parou, a última que a gente fez foi a Giardice e agora a gente vai fazer da leishmaniose. Isso mesmo, da leishmaniose. Deixa eu só colocar aqui, ó. Então a última que a gente fez foi a da Giardice. Não, foi da toxoplasmose. Foi da toxoplasmose, Helena, não foi? Que nós falamos sobre... Fui eu que fiz com vocês. Pro, o meu eu parei, então vem Giardia e depois toxoplasmose e depois o... Tanto que eu vou dar uma sumidinha aqui, só para pegar lá para vocês, que quem não anotou direitinho, que eu lembro que foi bem no finalzinho da aula, quem não anotou direitinho, eu vou abrir o documento. Eu anotei só até a Giardice. Eu vou abrir o documento, aí eu confirmo com vocês, só um minutinho. Aí nós vamos fazer agora essa parte da leishmaniose, que eu pedi para que vocês fizessem em casa. Então, na verdade, nós vamos corrigir essa última parte, certo? E continuar. Só um minutinho, pessoal. E assim, ó, não é por... Eu não teria nenhum problema em abrir aqui e explicar cada exercício. O problema é que vocês devem ter o costume de observar no site o que foi solicitado. Porque se todas as aulas eu tiver que explicar, a gente perde muito tempo da aula. Não é eu poderia explicar, mas aí a gente perde, a Pro já explicou na aula passada, aí tem que explicar nessa também. Eu gostaria que vocês fossem até o site e prestassem atenção. Ok, Clara? Certo, gente? Então, vamos lá, ó. Espelhando lá esse documento que nós fizemos na aula passada. Então, nós paramos aqui, ó. Nós já fizemos toda essa parte. Olha lá, Helena, a toxoplasmose. Então, nós já... sobe um pouco para eu ver. Foi a giardíase que você já anotou. Eu não fiz a da toxoplasmose. Então, por favor, gente... O meu ficou... Você fez nessa ordem, né? A doença de Chagas, aí a malária, aí a amebiana, aí a giardice
e depois a Isso, toxoplasmose. isso. Ô, Eu vou Helena, tirar a foto para não te Tá, tá bom. atrapalhar. Tá. Aí você tira, depois você passa direitinho, a gente já vai para leishmaniose. Pronto, tirei foto. Aí eu pulo o espaço aqui e faço a da leishmaniose agora. Tá, então vamos lá, gente? Eu gostaria da participação dos alunos. Então, eu gostaria do nome científico da leishmaniose. Eu não sei se é o certo, mas eu coloquei Leishmania chagas. Na verdade, nós vamos colocar leishmania espécie. Por quê? Porque existem várias leishmanias que causam a leishmaniose. Então, essa eu vou colocar aqui como leishmania espécie, que foi o que eu expliquei para vocês. Quando a gente coloca espécie, é porque tem várias espécies que causam os mesmos sintomas. Tudo bem, gente? Mas não está errado. Mas acrescente como leishmania espécie para que vocês possam entender que tem outros tipos. Agora, opa, eu saí. Aí. Agora, o HI. Quem tem o hospedeiro intermediário aí? Eu. Pode falar. Mosquito palha. O mosquito palha, isso mesmo, o mosquito palha, ele tem um nome científico, que é Lutzomila, que é o gênero dele, tá? Então, eu vou até colocar entre parênteses, é o gênero Lutzomila, e ele é chamado de mosquito palha ou birigui, depende muito da região, tudo bem? Então, esse é o mosquito palha. E o hospedeiro definitivo, pessoal? No livro está escrito Travou aí. Homem. Vamos lá, gente? Tudo bem até aqui? E os sintomas? Quem pode me falar os sintomas da leishmaniose? Fala, Pedro. Fala, Pedro. Os sintomas são mau funcionamento do baço e fígado. Calma aí, tá na outra página. Mau funcionamento do baço físico, dor na garganta, fadiga, dor no pâncreas. Não, dor no pâncreas não. Mau Fígado e funcionamento. baço. Isso. Pode continuar. Eu só anotei essas 5. Então, gente, as principais características da leishmaniose. Primeiro, ela começa dando dores, tá certinho, Pedro? Ela começa a dar dores de cabeça, dores musculares, né? Depois, quando ela começa a provocar falência do baço e do fígado, a pessoa já está à beira da morte. Então, assim, os primeiros sintomas, muitas dores musculares, dores de cabeça, febre, fadiga. E aí, pessoal, quando ela começa a sentir fadiga, essas dores, tem que correr ao médico, porque se começar a parar o fígado e o baço, pode levar à morte. A prevenção. Quem sabe me dizer a prevenção? Eu tenho uma Pode, curiosidade. Carol. Peraí, o que é? Fala. Eu tenho uma curiosidade. Quem está falando? Alan, por que essas bactérias e vírus são criados desse jeito? Eles se criam para causar um estrago. Por que eles fazem isso? Na verdade, Alan, só para esclarecer, nós estamos falando no momento de protozoário, tá? Mas, por exemplo, as bactérias, os vírus, eles não são criados. Nós vimos lá na origem da vida que as bactérias foram os primeiros seres vivos resistentes que conseguiram sobreviver. Então, não foi criado, ele surgiu no nosso planeta. Porém, existem modos de criar, sim, estes seres para prejudicar. Existem bombas que eles chamam de bombas biológicas. O que é uma bomba biológica? É uma bomba feita de seres que podem prejudicar a população e essa bomba é liberada. Tanto que quando surgiu essa doença, o Covid, surgiram vários rumores dizendo o seguinte, que este Covid foi fabricado em laboratório para prejudicar o mundo, né? Então, assim, é verdade, Pro?
Não, Não. desde que... Mas eu não tô falando do coronavírus, que eu queria saber no geral. Não, Por eu tô exemplo, falando geral, Alan, e dando um exemplo, que pode sim ser fabricado em laboratório, porém, tudo foi fabricado automaticamente natural, de forma natural. Entendeu? precisam criar algo que pode ser tão prejudicado para os outros seres. Mas não cria, Alan, ele surgiu na natureza, ele surgiu no Não, então, ecossistema. encerrado. Surgiu na natureza. Eu quero saber também para que existe barata, que é só para assustar a gente e fazer a gente passar raiva. Mas tem. Então tem. Oi. Falando nisso, tem alguma possibilidade do coronavírus ter sido uma arma biológica? Tem gente que fala que sim, né, Carol? É a Carol que tá falando? Não, é a Júlia. Ô, Júlia, tem gente que fala que sim, mas desde que não está comprovado, eu não posso falar que sim, mas também não vou falar que não tem chance. O que eles alegam é o seguinte, eles falam que, em relação à China, a contaminação lá foi bem menor do que no restante do mundo. Então, por que se lá começou, tinha que ter sido pior? E pior mesmo foi na Itália, mas isso é tudo suposições, então a gente não trabalha com suposições. Mas pode ser uma arma biológica, né? Foi o que o Alan colocou aí. Pessoal, vamos lá. Prevenção. Posso falar? Fala, Carol. A principal prevenção é a eliminação dos mosquitos transmissores. Para se proteger da picada do mosquito, é indicado o uso de repelente e de telas protetoras nas portas e janelas de residências em áreas de incidência da doença. Muito bem. Primeira coisa é o controle dos mosquitos. Depois, telas nas janelas, dedetização, utilizar mosquiteiros nas camas, repelentes e assim por diante, certo? As mesmas características da doença, todos os mosquitos, né? Do gênero Anopheles, da malária, também do besouro, que também entra pela janela, certo? Existe tratamento, pessoal? Sim, o tratamento é de longo prazo e se dá por meio de medicamento. Basta colocar medicamentos e existe cura. É a longo prazo mesmo, mas existe cura, certo, pessoal? Vamos lá, então nós encerramos aqui essa parte. Pro, você pode subir um pouco, por favor, para eu Posso tirar sim. foto? Só um minutinho. Olha lá. Então, nós já falamos dos dois tipos de leishmaniose. Falamos da leishmaniose visceral e tegumentar, certo, gente? Então, nós terminamos a correção da atividade. Só para pôr da baixa aqui. Terminamos. Agora, antes de entrar em outro assunto, nós vamos fazer a correção, porque é importante, senão daqui a pouco fica muita correção. Então, por gentileza, peguem a página 159 do grupo 4, que eu acho que é a última página do grupo 4. Posso tirar ou não essa parte aqui, gente? Pode? Tá, já vou tirar. Pro, a gente já corrigiu a 159 do grupo 4. Já? Já. Que bom. Eu vou riscar. Já, Pro. Ótimo, então é 144 do grupo 5. Fadiga é canseira, falta de ar, é isso, tá? A Daniela colocou assim, quem iria querer prejudicar o mundo? Tanta gente, Daniela. Tem tanta gente ruim nesse mundo. Vamos lá para o grupo 5. E até uma... Mas a 144 eu acho que já foi corrigida. Não, não foi. Não foi, Bom, eu não anotei, não. Ah, tá. Não foi não, Pro, essa não. Ô, Pro, tem gente que diz que o coronavírus surgiu lá na China, então. Tem gente que diz que a China criou só pra... E aí eles se fazem máscara lá e tudo mais só pra ganhar dinheiro. Tem gente que diz que a China criou o vírus só pra... Ou transmitiu o vírus para os outros países só pra ganhar dinheiro. Então, é o que a gente ouve, né? Agora, certeza, Ninguém nós não tem. temos. Peraí, Na verdade, a gente. gente nunca vai saber. Na verdade, não. Talvez um dia saiba, Alan.
Sei lá. Mas assim, esse vírus já existia na China, né? Ele veio, ele está mutado? Ele está mutando, ele sofreu mutação, né? Mas, olha lá, gente, página 144. Agora eu me localizei aqui. Eu sempre deixo já na página, mas não deu tempo. Pro, eu posso responder a 4? Pode. Então vamos lá, mas vamos começar assim, ó. 144, aumentar um pouquinho. Gente, as alternativas eu vou passando. Se vocês tiverem dúvida, é só falar, tá? Mas eu gosto de ler com vocês porque a gente acaba fazendo uma revisão. Então, olha lá. A1 é a alternativa C. Então, ele pergunta o quê? Ele está dando várias características. Procarionte, segundo a classificação sugerida por Whittaker, ele fala o quê? É correto afirmar que os procariontes unicelulares são representados por 1 e 3? Você já vê que 1 é protozoário. Protozoário não é procarionte, então não. Seres que realizam a fotossíntese... Oi. Você tá compartilhando a tela? Estou, não estou, não? Porque eu não tô vendo. Eu também não. Não, não tá. Gente, obrigada por avisarem. Estou lá mostrando para vocês. Agora sim, né? Professora? Obrigada, viu? Então, olha lá, gente. Seres que realizam a fotossíntese, 3 e 4? Não. Animal não realiza fotossíntese. Não. Aí lá, eucariontes multicelulares encontrados em 4 e 5? Sim. Nós somos multicelulares ou pluricelulares e somos eucariontes. Então, é a alternativa C. Pro? Oi. Eu posso ler a 6 depois? Pode, mas espera só para eu chegar lá, senão depois eu não lembro. A2. Pessoal, A2, olhem vocês aqui os X, ó, mas é só característica. Então, assim, núcleo envolvido por uma membrana. Carioteca, bactéria tem? Não. Árquea tem? Não, ela é bactéria. Então, só eucária que tem. Marca aqui. Organelas envolvidas por membrana. Apenas eucariontes. Bactéria não tem membrana, árquea não tem membrana. Presença de peptidoglicano. O que é isso aqui? É um parede celular. A única que tem parede celular, bactéria. É a única. A árquea, ela tem outro fosfolipídio que eu comentei com vocês. E aqui, isso aqui, gente, eu não vou pedir nunca nome de diferenças de lipídios, tá? Que é só uma curiosidade. E a maioria vive em ambiente em condições extremas, apenas as árqueas. Porque as árqueas são aquelas que se separaram do reino Monera por possuírem características muito diferentes, certo? Então, por favor, marquem aí. Essas coisas vão cair na prova, né, Pro? Na prova Teste. de teste, eu acho que é reino Monera, sim. Não, é protozoário. Ô, Pro, nessa prova teste é Reino Monera. É reino Monera? É verdade, gente. É porque é de agora, é verdade. É reino Monera. É que a Pro já fez outra. É reino Monera, sim. Certo? Então, olha lá, gente. 1, 2 e 3. A 3, alternativa E. O que ele está falando? Quem são eucariontes? Bactéria não é, árquea não é, procarionte, o nome já disse procarionte, monera não é. Tudo isso aqui é reino Monera, pessoal. Ó, árquea, bactéria, monera, procarionte. Tudo é a mesma coisa. Tudo sinônimos, né? Então, só eucária que pode ser eucarionte. Certo? Posso tirar? Sim. Ótimo, vamos para a 4. Foi a Helena que pediu para responder a 4. Vai, Helena. Com a divisão dos seres vivos em 3 domínios, quais são os domínios que abrangem os organismos procariontes? Qual deles é considerado mais próximo dos eucariotos? Por quê? Os domínios são as bactérias e as árqueas, e o que é considerado mais próximo é os árqueas, porque tinham características semelhantes às dos seres eucariontes, como a sequência de alguns genes. Isso mesmo. Vou aumentar aqui para vocês poderem ver esta resposta. Ó, isso mesmo, completinha a resposta. É árquea e bactéria, e as árqueas são mais próximas dos eucariotos. Tanto, gente, eucariotos e eucariontes é a mesma coisa. Então, se eu falar eucarionte, não assuste, já é costume. E está correto, não caiu ainda esse tipo de linguagem. Então, as árqueas estão mais próximas porque elas possuem mais características de genes dos eucariontes. Certo? Tudo bem?
Podemos ir para 5? Peraí, pronto, tô corrigindo a minha. Tá, 5 é a alternativa E. Vamos ver por quê. Que nome se dá aos seres de organização celular? Muito simples. Gente, procarionte é só bactéria. Gravem isso. Procarionte e unicelular, essas duas características, só bactéria. Bactéria do reino Monera, onde tem as árqueas também, certo? Então, bactérias são aquelas que possuem a estrutura mais simples. Então, a alternativa E. Quem pediu para ler as 6? Foi o Pro, Pedro? posso ler? O Foi eu, Pedro já Pro. tinha pedido. Foi o Pedro, não foi, Pedro? Foi eu. Pode ler. 6. Qual a unidade morfofisiológica dos seres vivos e qual a diferença entre os seres vivos unicelulares e multicelulares? A unidade morfofisiológica dos seres vivos é a célula. E a diferença é que unicelulares só possuem uma célula e multicelulares possuem 2 ou mais células. Muito bem, a resposta está completa. Olha lá, a unidade morfológica e fisiológica, exceto dos vírus, porque vírus não tem célula, né? É o quê? Olha lá, são as células. Unicelulares, uma célula, opa. Unicelulares, uma célula. Multicelulares, aqui, mais de uma célula. Aqui é a Eu posso resposta do responder a SES. 2? Quem está falando? Pro, Aí, peraí na 6, deixa eu ver, deixa eu corrigir. Pedro, eu vou aqui. deixar, tá? Pode ver sim. Tá, Helena, É, quando chegar lá pronto. você fala. Tá. A Carol tinha liberado o áudio. Se quiser responder a próxima, Carol, você pode responder, tá bom? Ô, Pro, a próxima é de alternativa. Aí eu respondo a 2 ou a de A alternativa? 2 a Helena pediu, aí você responde a próxima, se não for a alternativa. O Pedro perguntou assim, se o vírus não tem célula, o que são vírus? Vírus. Tanto, Pedro, nós vamos estudar agora, ele não pertence a nenhum reino. Não é considerado um ser vivo. Isso nós vimos lá quando a gente falou de classificação dos seres vivos. Vírus não pertence a nenhum reino, vírus não é bactéria, vírus não é protozoário, vírus é vírus. É isso que nós vamos estudar no próximo conteúdo, tá bom? Professora. Oi, quem fala? Oi. Eu acho engraçado agora que você comenta esse assunto. Eu acho engraçado que as brigas dos meus pais sempre são por português, ciência ou matemática. Tipo, teve uma vez que eu cheguei para minha mãe, que é bióloga, falei assim: mãe, vírus é ser vivo ou não? Ela disse, não, não é. Meu pai virou para ela e disse: é sim, não, não é sim, não é. Eles ficaram numa briga faz muito tempo, tipo, muito tempo. Então, mesmo. Sara, mas nenhum dos dois estão errados. Por quê? Porque para alguns, até agora, como teoria, para alguns cientistas, o vírus não é ser vivo. Já tem cientistas defendendo que o vírus é um ser vivo. Então, assim, se for falar o que está aceito na teoria hoje, o vírus não é um ser vivo. Porém, já tem estudos comprovando o que é. Então, assim, se você for fazer uma prova hoje, você marque que o vírus não é considerado um ser vivo ainda. Pode ser que um dia você estudando, olha, a Pro falou que vírus não é ser vivo. E é, porque mudou. Existe essa característica. Nós vimos esse método científico, certo? Os pais, tipo, no meio da briga, eles viraram e falaram: se a gente uma hora encontrar um corpo de vida que não é a base de carbono, a gente também vai considerar ele sem vida, porque se a gente porque o cara vai estar na sua frente conversando com você e você vai considerar ele sem vida. É muito complicado discutir sobre isso. Seu pai tem razão também, né? Mas é que o vírus, ele não tem assim, eles pegaram como base a célula. Todos os seres vivos têm célula, menos o vírus. Então, o vírus não é ser vivo. É assim que ficou classificado. Pode ser que caia por terra isso? Pode ser. Mas hoje é isso que a ciência defende, né? Olha lá, pessoal, o exercício 1, ele está falando da figura, né? A célula de um organismo que tem como característica principal. Se ele, vamos ver quem é o indivíduo aqui. Olha lá,
Ele tem parede, membrana e o material dele está como? Solto, né? Então, é correto afirmar que a figura anterior é uma representação esquemática de uma célula de um organismo que tem como característica principal a ausência da carioteca. Olha lá, ó. Ela é procarionte. Você não está vendo o envoltório nuclear, que é a carioteca, certo? Então, vamos para 2, a Helena vai responder. Como as cianobactérias obtêm seus nutrientes, onde elas podem ser encontradas? Ela obtém seus nutrientes por meio da fotossíntese, podem ser encontradas em vários ambientes, mas são predominantemente encontradas em ecossistemas aquáticos, constituindo o plâncton. Muito bem, pessoal, se vocês quiserem colocar aí no cantinho, para vocês lembrarem que as cianobactérias são algas, o nome ciano quer dizer azul. Antigamente elas eram chamadas de algas azuis. Faz pouco tempo que as algas azuis passaram a ser chamadas de cianobactérias. Mas se ela é uma alga, por que ela está no grupo do reino Monera? Porque ela é procarionte. Então, ela é uma alga. Então, como que ela consegue alimento? Elas são autótrofas. Olha lá, é importante colocar estes itens. Elas são autótrofas porque elas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, olha lá, as cianobactérias são bactérias autótrofas, fotossintetizantes, porque elas produzem o seu alimento através da fotossíntese. E vivem em ambientes aquáticos, porque elas são plâncton. Lembrando aqui que nós podemos dizer que elas são plâncton, porém elas são fitoplâncton, certo? Aquela parte dos fitoplânctons. Acrescentem aí. Estou dando um tempinho para que vocês copiem. Pro, depois que a Carol fazer a 3, eu posso ler a minha? Se ninguém, porque eu vou dar chance, às vezes outra pessoa quer responder, se não, aí você pode, Helena. Tá. Posso mudar, gente? Rapidinho, Pro. Tá. Nossa, uma coceira na garganta. Vamos lá? Descendo aqui. Vamos, Pro. Então, vamos. Carol, por favor, responda 3. Lê a pergunta? Leia. 3. Em relação à parede celular, qual é a diferença entre as bactérias e as árqueas? A diferença das árqueas e das bactérias em relação à parede celular é que é a constituição química da parede celular. A parede celular das bactérias é formada basicamente por peptidoglicano, o que as árqueas não têm. Isso. Pessoal, se eu perguntasse isso na prova para vocês, vocês não precisariam citar que tipo de peptídeo forma a parede. Bastaria vocês colocarem que uma característica é que as árqueas possuem outro tipo de composição química na parede celular, certo? Então, olha, quem anotou, ótimo, mas assim, só para vocês entenderem que quando vocês estão estudando, não precisa decorar os peptídeos, as características lipoproteicas de cada tipo de membrana. Então, anotem aí, uma característica é que, só um minutinho, a parede celular das bactérias é formada por essa substância, que é o peptidoglicano, que não existe nas árqueas, mas as árqueas possuem parede. A única diferença é que ela não possui peptídeo, que é um tipo de... Ai, como eu explico para vocês? É um tipo de...
peraí, para não falar besteira. Peptídeo é um tipo de lipídio, é um tipo de gordura que dá essa estrutura à camada da parede. Oi, quem falou pro? Pro, eu posso ler a minha 3? Pode. A diferença é que a parede celular tem constituição química diferente às bactérias. Ela é constituída por substâncias peptidicanas, que não estão presentes na parede celular das arqueias, que Muito apresentam grande variedade de paredes celulares com diversas constituições químicas. Muito bem. Ô, Matheus, você pediu para ler, né? Pode ler. Pro, eu posso responder 4 se mais ninguém quiser? Tá, se eu perguntar e ninguém quiser, pode sim. Ou senão você pode responder depois também. Matheus, leia 3. A Pro se perdeu aqui. Leia 3. Matheus Medrado, você pediu para ler a 3, não pediu? Não, Pro, tá igual. Pode Ah, deixar. tá igual? Então tá bom. Pessoal, vamos lá. Oh, gente do céu, eu dei um cliquezinho aqui, eu saí de tudo. Nós já estamos em vírus, nada a ver. Que página que nós estamos mesmo, gente? 145. 145. Eu tô só na 160, é rapidinho, tá? Ou professora que quer acabar o livro. Não quero, não. Eu amo este conteúdo. Então, vamos lá, gente. Quem vai ler a 3? Tem alguém que gostaria de ler a 3? Não? Helena, por favor. 3 não, 4. Tem alguém que gostaria de ler a 4? Então vai, Helena. Não, tô bem. Eu acho que eu. Quais, Não é nem que eu vou errar, é que eu prefiro dar oportunidade para outra pessoa. Ai, são que os- lindo, Pedro. Então vai, Helena. Depois você lê também, tá, Pedro? quais são os diferentes tipos de Tô nutrição? mutado, né? Algumas são heterótrofas, Pode que ler, utilizam Helena. algumas substâncias encontradas no meio para sua alimentação. Ah, Se foi Helena, você... fala de novo, que eu não entendi. Tá. Quais são os diferentes tipos de nutrição das bactérias? Algumas são heterótrofas, que utilizam algumas substâncias encontradas no meio para sua alimentação. Outras se alimentam de organismos em decomposição e outros de tecidos de outros seres vivos. Tá, e aí faltou as autótrofas, que acabam produzindo o seu próprio alimento, certo? Então, a sua resposta está correta, basta colocar autótrofa, não precisa colocar tudo isso. Então, você vai colocar isso aqui, ó, as bactérias autótrofas produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, né? As heterótrofas, elas podem se alimentar. Vocês preferem que eu dite? Porque aqui está muito grande. Preferem que eu vou ditar essa 4? Vou começar. Tá? Pro, e as autótrofas, elas... Elas fazem a fotossíntese. Elas produzem o seu próprio alimento. Então, eu vou ditar para vocês. Coloquem aí. As bactérias autótrofas produzem o seu próprio alimento, através da fotossíntese. Através da fotossíntese. Ponto. Na outra linha. As bactérias heterótrofas, ó, quem não sabe como escreve, está aqui, ó, com H, ó. As bactérias heterótrofas não produzem o seu alimento, vírgula.
não produzem o seu próprio alimento, o seu alimento, vírgula. Retirando a sua nutrição do ecossistema. Retirando a sua nutrição do ecossistema, vírgula. Todos estão acompanhando, né? Vírgula. Eu vou grifar aqui para vocês verem, ó. Podendo ser saprófagas, ou saprofágicas, tanto faz, podendo ser saprófagas, vírgula, parasitas, ou de vida livre. Ou de vida livre. Pro, repete a última parte. Podendo ser saprófagas, vírgula, parasitas, ou de vida livre. Este nós pulamos, certo? Pulamos, que é atividade prática. Na página 147, nós fizemos, né? Fizemos a página 140, não. Sim, você mandou de lição de casa. Você mandou o 2 e o 4. Então, o 3 esquece, porque o 3 nós vamos ver hoje, tá? Então, eu vou pular rapidinho. Então, olha lá, o 2. O 2 nós vamos marcar aí. Considere os seguintes componentes celulares. Parede celular, membrana nuclear, então é carioteca. Todas as vezes que vocês observarem este termo, membrana nuclear é carioteca, membrana plasmática e DNA. É correto afirmar que as células de fungos e protozoários, nós vamos ver fungos agora, têm apenas 2 e 4. Eles possuem membrana, carioteca e DNA. Gente, depois de Reino Monera, todos possuem carioteca. Aí vamos analisar as outras. Bactérias e animais têm 1 e 2. Olha lá, ela não possui paredes, ela possui parede, mas não possui carioteca, a bactéria. Então, está errado. Bactérias e protozoários têm apenas 2 e 4. Olha lá, já mata aqui, ó, membrana nuclear, carioteca, a bactéria não possui. Animais e fungos têm apenas 1 e 3. Gente, animais não possuem parede celular, apenas vegetais e bactérias. E bactérias têm apenas 2, ela não tem carioteca. Então, na verdade, a resposta é A, certo? Tudo bem? Desce a 3. Vamos... Oi. Posso responder a 4? Quem está falando? A Carol. Carol, pode sim. Leia a questão. Explique por que os protozoários e as bactérias são seres vivos que podem ser classificados em diferentes domínios. Os protozoários têm um núcleo envolvido por membranas, coisa que as células bacterianas não têm. As bactérias são procariontes e fazem parte do domínio bactéria, e os protozoários fazem parte do domínio eucária. Muito bem. Completa a resposta. E é importante colocar essa resposta totalmente com todos estes itens, porque ela te fala tanto de classificação quanto de domínio. Então, coloquem os protozoários. Não precisa colocar que os protozoários têm um núcleo envolto por membrana. Coloque, os protozoários têm carioteca e as bactérias não têm. Primeira característica.
As bactérias... Você pode digitar, por favor? Posso, então vamos lá. Ó, eu vou resumir esse trechinho. Então vamos lá. Os protozoários têm carioteca. Os protozoários têm carioteca. E as bactérias não têm. Ponto na mesma linha. As bactérias são classificadas no domínio bactéria. Esse trechinho aqui, ó. As bactérias são classificadas no domínio bactéria. É aquela classificação de Linneu, tá, gente? As bactérias são classificadas no domínio bactéria. Vírgula. E os protozoários são classificados no domínio eucária. Ó o nome aqui, ó. São classificados no domínio eucária. E os protozoários, ou os protistas, são classificados no domínio eucária. Por serem eucariontes. Vamos para a 148. Gente, a 148 é aquela para conferir. Então, vamos lá, ó. Coloquem os termos aí que vocês estão conseguindo ver, ó. O domínio Archaea é constituído por organismos procariontes, que não possuem organelas membranosas, tudo que nós já falamos, ó. Seu material genético está disperso no citoplasma, conseguem sobreviver em ambientes extremos. Essas são as características do reino Monera. O domínio bactéria é formado por organismos procariontes e unicelulares, e apesar de serem muito conhecidas como causadoras de doenças, também são não patogênicas, né? Também desempenham outros papéis. Então, anotem aí os termos, ó, Archaea, procariontes, bactéria e doenças, para eu poder descer. Prontinho? Olha lá, pessoal, acrescentem. Apesar de causarem doenças, eles também fazem parte de outros ciclos, na produção de alimentos e medicamentos, né? Que nós já falamos que a bactéria é fermentadora, produz alimento. Já o domínio eucária são os organismos eucariontes que têm um núcleo delimitado, certo? Que é a carioteca, e com várias organelas. Sim, tudo bem? Posso descer? Gente, a 2 ficou. Eu já explico. VFVV. VFVV. A maior parte das bactérias apresenta um envoltório celular chamado de parede bacteriana? Sim, todas possuem. Só que a Archaea possui uma formação diferenciada, mas possui. As bactérias autótrofas são exclusivamente fotossintetizantes? Pessoal, prestem bastante atenção nisso. Bastante. Isso daqui, ó,
acaba todo mundo marcando verdadeiro. Por que que as autótrofas não são apenas fotossintetizantes? Se vocês quiserem... Elas podem ser quimiosintetizantes. Muito bem, porque elas podem ser também quimiosintetizantes, elas retiram substâncias químicas e dessas substâncias também fazem a fotossíntese. Então, elas são fotossintetizantes, mas também podem ser quimiosintetizantes. Então, é falsa essa resposta. As árqueas vivem em ambientes extremos, sim. É a característica principal das árqueas. E uma característica que diferencia as árqueas das bactérias é a constituição química da parede celular. Sim, são as duas características principais. Elas vivem em ambientes extremos e a parede celular é diferenciada. Certo? Tudo bem, gente? Então, vamos para a 3. A 3 é a alternativa A. Os protozoários conhecidos como amebas e paramécios se locomovem como? Ameba e pseudópodes, né, que são aqueles risópodes ou sarcodíneas. E paramécio tem cílios. Isso daqui vocês têm que saber, tá, gente? As formas de locomoção, certo? Vamos completar com os termos aqui. Desde muito tempo, os fungos... esses daqui nós vamos completar. Vocês podem ter pesquisado, mas nós vamos ver isso agora nesta aula. Desde muito tempo, os fungos são utilizados como fonte de alimentação, como no caso dos cogumelos e trufas. Nas indústrias, as leveduras fazem os medicamentos, tá, gente? As leveduras, também conhecidas como fermentos, são utilizadas na fermentação de vários produtos alimentares e elas também são utilizadas na parte da decomposição, como as bactérias. Então, complementem aí a alimentação, leveduras, fermentação e decompositores. Certo? Meus queridos, ninguém precisa falar para a Pro que a aula acabou. A Pro sabe. Falta um minutinho, eu vou terminar essa correção. Certinho? E vamos para 5. A 5 informa plantas e fungos. Não tem celulose. Planta tem celulose, então é fungo. São heterótrofos? Não, as plantas são autótrofas, então são fungos. São autótrofas? Plantas. Realizam fotossíntese? Plantas. Não armazenam amido? Planta armazena, então são fungos. Ficou FFPPF. Certinho, gente? Tudo bem? FFPPF. FFPPF. Isso, Lucas. Muito bem. FF. Tchau, Pro. Tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau, Pro. Tchau, Pro. Até daqui a pouco. Vai lá, passa pra mim.